Então vamos ler a palavra de Deus, Vamos ler em Lucas, no capítulo de número 7. Peço que abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 7, a respeito do centurião, aquele grande coronel dos exércitos romano, e a sua fé no Senhor Jesus Cristo para curar o seu servo. Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 1 até o 10, tá? Todos os outros acharam a leitura? Sim. Então vamos ler, tá? Prestem bem atenção na leitura, acompanhando na Bíblia. Diz assim, versículo 1. E depois de concluir todos estes discursos, Jesus, para a audiência do povo, ele entrou em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, ou que Jesus entrara em sua cidade, em Cafarnaum, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. Quem? O centurião era digno, eles dizem, que o Senhor Jesus Cristo fosse atender o seu pedido, porque ama a nossa nação. E ele mesmo, o centurião, nos edificou a sinagoga, ele construiu uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, esse servo que estava doente, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo, ou seja, curado. Então aqui nós vemos essa passagem que fala da cura desse servo do centurião. Nós temos esse homem que é descrito na Bíblia aqui como centurião. Nós não temos o nome dele, e nós vemos simplesmente que ele era como um comandante do exército de Roma. Nós sabemos, crianças, que Roma foi um dos grandes impérios da antiguidade. Eles tinham um grande e poderosíssimo exército, e eles dominavam várias regiões, não somente na Europa, mas também em outros lugares, na África. E aqui nós vemos que eles dominavam também Israel no tempo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem comandava, quem mandava naquela região, naquele local, era o exército romano. E eles tinham ali as suas tropas, o seu exército, os seus soldados. E nesse lugar, aqui em Cafarnaum, nós temos esse homem, chamado simplesmente de o centurião. E é possível que ele comandava não somente um grupo de 100, mas um grupo de muitos homens naquele lugar. E ele era um homem grandemente poderoso ali.
Então nós vemos esse oficial do exército romano, e ele tinha uma grande patente, ou seja, ele tinha uma grande responsabilidade em liderar, em estar à frente daquele exército, naquele lugar, naquele tempo. Porque os judeus, eles odiavam os romanos. E havia às vezes muitas brigas entre o povo que se levantava e ia contra o exército, ia contra Roma. Porque imagine, nós moramos no Brasil. Imagine se viesse um outro país, no nosso país, e quisesse mandar na gente. E colocasse aqui o seu exército, e nos escravizasse, e nos mandasse fazer coisa que nós não queremos fazer. Era isso que acontecia ali. Mas nós vemos que este homem, ele, além dessa grande autoridade, ele era um homem que tinha muitos soldados. As suas ordens eram obedecidas. Então ele mandava os seus soldados e eles faziam aquilo que ele queria que fosse feito. Ali não havia desobediência. A desobediência era punida de forma severa e muitas vezes com a morte. Então ele era um comandante muito poderoso, ele estava num grau muito elevado no exército romano. Ele não era um simples soldado, mas ele comandava milhares de soldados. Ele era um homem que tinha, quando falava, os seus servos, os seus soldados obedeciam a sua voz, o seu comando. E o que nós imaginamos de um homem assim? Que ele seja um homem mau, que ele seja um homem que agride os seus soldados, que seja um homem que odeia. Mas aqui nós vemos na Bíblia, o Evangelho de Lucas diz que ele era um homem amigável e generoso. Ele era um homem amigável e generoso com os seus soldados. Diferente de outros comandantes, ele tratava os seus soldados com uma certa amizade. E nós vemos aqui que ele tinha um desses servos dele que ele tinha grande carinho, que ele tinha grande estima, ele tinha consideração por ele. O que é consideração? O que é estima? Ele amava aquele servo dele. Ele protegia ele. Então nós temos esse homem. E nós temos também algo sobre ele, que ele tinha uma boa educação. Ele sabia ler, ele tinha posses, ele tinha riqueza, ele não era um judeu, ele era um romano. E todas essas coisas, toda essa educação, essas coisas que ele tinha, poderiam na mente dele, nos pensamentos dele, fazer com que ele se achasse, ele pensasse que ele era melhor do que os outros. Talvez ele pensasse que ele era melhor do que os judeus, melhor do que os seus soldados, porque ele tinha o comando sobre eles, porque ele era romano. E ser romano naquela época era ser parte do maior império do mundo que existia. Então, aquele homem, ele tinha essas coisas. Mas o que nós vemos? Que o seu servo adoeceu. O seu servo, ele ficou doente. Então nós vemos que ele não pôde fazer nada. Ele poderia contratar os médicos para tratar o seu servo, mas ele não poderia curar a doença dele. Então, a doença do seu servo, segundo o que está escrito aqui em Lucas, iria levá-lo à morte.
E nesse momento ele vê a sua necessidade. Porque nós podemos imaginar, crianças, um homem que manda, pense no presidente da República. Ele manda, as pessoas fazem o que ele manda. Então ele está lá em Brasília, no Planalto, então as pessoas seguem as suas ordens. Mas aqui nós vemos que ele não podia trazer saúde ao seu servo. Apesar de todo a sua posição, apesar de todos obedecerem às suas ordens, ele não poderia curar o seu servo. Então nós vemos que ele tem uma grande necessidade. O seu servo está doente e ele não pode fazer nada. Ele não pode mudar a situação. O seu servo vai morrer. E porque ele é muito querido dele, ele está grandemente aflito, ele está triste, ele não sabe o que fazer, ele só espera a hora em que o seu servo irá morrer. E o que isso é importante para nós? Nós também temos uma grande necessidade. Qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade é de salvação. Nós podemos ser respeitados pelas pessoas. Nós podemos ir na escola e as pessoas falarem: quão inteligente é aquela criança, aquele menino, aquela menina. Né? Ele se destaca entre todos. Ele se destaca, ela se destaca. Talvez você venha à igreja, e nós vemos a igreja aqui, e outros, você que está aí, vá à igreja. E as pessoas olham para você, os seus amiguinhos, e falam: nossa, como que aquela criança é diferente, como que aquele menino, aquela menina age de forma diferente. Então o que acontece? Nós achamos que isso é suficiente para nos garantir a entrada no céu, e não é. Essa é a nossa grande necessidade. Quando nós vemos que, apesar de as pessoas olharem para a gente, elogiarem a gente, elogiarem a nossa aparência, elogiarem a nossa inteligência, nós sabemos que nós temos uma necessidade de sermos salvos. João, em relação à aula? O que é trigente? Oi? O que é trigente? Trigente? De onde você tirou isso? Você falou. Trigente? Um momento, então foi... Falou. É? Então, continuando. Nós vemos essa grande necessidade. E o que ele poderia fazer? Ele não poderia fazer nada. Ele não poderia mudar a sua situação. Mas o que acontece aqui que nós vimos? Que ele ouve que o Senhor Jesus Cristo entra na cidade de Cafarnaum. E ele tinha ouvido falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele curava as pessoas, que o Senhor Jesus Cristo, ele fazia milagres, ele multiplicou os pães, ele fez grandes milagres, grandes maravilhas. E ele curava os cegos, dava vista aos cegos. Ele fazia com que aqueles que eram aleijados andassem novamente. Então ele ouviu sobre essas coisas e ele entendeu que Jesus Cristo não era um homem somente, mas que ele foi enviado por Deus e que ele era o próprio Deus. Ele cria que Jesus era Deus. Ele passou a crer que Jesus Cristo era Deus. Então esse é o nosso segundo ponto importante. Primeiro, a nossa necessidade. Nós temos uma necessidade de sermos salvos. Nós não podemos fazer nada. E entender que Jesus pode fazer algo por nós. Ele é Deus. Então ele entendeu que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fazia, ele só fazia pelo poder de Deus. Então ele não fazia pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus que estava sobre ele, e porque ele era Deus.
Então nós vemos que ele teve esse entendimento. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Uma pessoa que veio nos salvar na terra, Filho de Deus. Uma pessoa que veio nos salvar na terra, o Filho de Deus, exatamente. Mas essa pessoa que veio salvar o Filho de Deus, ele é o seu Salvador? Sim. Ele já foi, você já foi a ele para obter o perdão dos seus pecados? Essa é a pergunta que fica para a gente. Porque nós podemos saber muitas coisas sobre a Bíblia. Nós podemos conhecer as histórias, nós podemos conhecer o Antigo Testamento, as histórias como nós já estudamos, não é? Nós estudamos sobre Moisés, sobre Samuel, sobre Elias. Nós estamos estudando o Novo Testamento agora. Então nós conhecemos muitas coisas a respeito da Bíblia e a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas quem ele é para você? Ele é somente uma pessoa distante que você ouve falar, mas você não entende o que ele veio fazer, que ele é Deus e que ele veio nos salvar, né? Emma, pode falar. A minha mãe já leu umas 3 vezes a Bíblia inteira. Isso é muito bom. Ler a Bíblia inteira. Ler a Bíblia. Porque o Senhor Jesus Cristo disse o quê? Ele disse que nós deveríamos ler a palavra de Deus, porque ela tem a vida eterna. Então isso é muito importante. Então a segunda coisa que nós aprendemos. Então quando ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar das coisas que o Senhor Jesus Cristo fazia, ele entendeu que Jesus era Deus, que Jesus tinha o poder de com uma palavra somente curar o seu servo. Porque para Deus nada é difícil, nada é impossível. Então ele pensou o seguinte: se tão somente o Senhor Jesus Cristo falar uma palavra só, o meu servo vai ser curado, vai ser salvo. E o que acontece? Ali ele pede aos seus colegas ali, amigos judeus, que intercedam por ele, que roguem a Jesus para que Jesus cure o seu servo. E esses homens, imaginem, crianças, imaginem, os judeus que odiavam, não gostavam dos romanos, mas eles tinham esse homem em grande respeito. E eles vão até Jesus Cristo, ao Senhor. E eles pedem que o Senhor Jesus faça para este homem o que ele está pedindo, ou seja, que ele cure o servo daquele homem. Eles vão e rogam a Jesus. E fala que eles usam 2 argumentos para convencer a Jesus a curar o servo dele, o servo deste homem. Eles falam que este homem, ele edificou a sinagoga, ele construiu uma sinagoga, um lugar de adoração ao nome de Deus, com o seu próprio dinheiro. Ele tirou o seu dinheiro e construiu uma sinagoga. E segunda coisa, eles falam que ele amava Israel, ele amava a nação, ele amava o povo, ele tratava o povo de forma amigável. Então ele amava a Israel. E o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, ele ouve o pedido deles. E ele se dirige até a casa desse homem. Ele já estava na cidade de Cafarnaum. Nós não sabemos exatamente a distância, mas é uma distância considerável da onde Jesus estava e da casa deste centurião. Então Jesus vai se dirigir até a casa dele. E o que acontece nesse tempo? É muito interessante o que acontece. Porque imagina, ele está lá aflito. Emma, ele está aflito. Ele está temendo que o seu servo morra. E de repente ele ouve que Jesus vem vindo à sua casa. Jesus vai curar o seu servo. Jesus vai trazer vida de novo a ele. Então ele é tomado por alegria. Mas de repente ele é tomado por alegria e ele pensa: e agora?
o meu servo vai ser curado, ele vai ser restabelecido a sua saúde, logo ele estará aqui comigo. Ele pensa sobre isso, mas logo outro pensamento vem na mente dele. E qual é? Eu não sou digno. Eu não mereço que o Senhor Jesus Cristo venha e entre na minha casa. E por que ele sentia-se isso? Ele sentiu-se indigno em vista de Jesus Cristo. Ele sentia-se indigno em vista do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque apesar dos judeus falarem bem dele, de ele ser amigável, de ele ser um soldado grandioso soldado, que comandava uma legião, muitos soldados, ele era um homem que pecava contra Deus. E se Jesus Cristo é Deus, ele vê não somente aquilo que nós fazemos, ele vê o que está dentro da nossa mente e o que está dentro do nosso coração. Então ele sabia que o Senhor Jesus conhecia o seu coração, conhecia o que ele pensava, o que ele sentia. E ele sabia que ele tinha pecados. Ele sabia, porque ele se sentia melhor do que os outros, porque ele fez todas essas coisas. Porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha um emprego muito bom, porque as pessoas respeitavam e elogiavam a ele e procuravam a ele. Então todas essas coisas eram motivo de ele se sentir superior, melhor do que as outras pessoas. O seu coração tinha pecados. E ele sabia que Jesus os via. A mesma coisa somos nós. Nós podemos vir à igreja, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos orar, mas nós sabemos que nós temos pecado no nosso coração. Quantas vezes na escola onde nós estamos, nós agimos com inveja, nós invejamos o nosso amigo, o nosso colega? Quantas vezes nós não compartilhamos aquilo que nós temos? Quantas vezes nós desprezamos algumas pessoas por causa da sua aparência? Porque ele não é bonito ou bonita, ou não fala bem, eu falo melhor, eu sou uma criança que se expressa melhor, ou nós desprezamos aos outros porque eu sou uma criança que me comporto, que sei me comportar, e aquela criança ou aquela pessoa, ele não sabe se comportar, ele não sabe sentar, ele não sabe agir. Ou talvez por causa da minha inteligência, da minha capacidade, fala, não, eu sou mais inteligente, eu sempre tiro nota 10, eu sempre tiro o máximo das notas, então eu sou o melhor, eu sou o número 1 da minha sala, eu sou o número 1 da minha classe, ou eu sou o melhor nos esportes, eu sempre sou o melhor no futebol, na posição que eu jogo, ou no gol, ou no ataque, ou na defesa, eu sou o melhor, eu sou a melhor pessoa. Ou basquete, ou seja, o tipo de esporte que você gostar. Então tudo isso mostra que nós somos pecadores. Que apesar de virmos à igreja, de estarmos com a Bíblia na mão, de sentarmos, de ouvirmos, nós somos pecadores. E esses pecados, crianças, o Senhor Jesus Cristo, Ele vê. Ele vê, eu não vejo. Seus pais não veem. Mas Jesus vê. E esses pecados, eles nos afastam de Deus. Eles nos afastam. Esse homem sentiu vergonha. Crianças, imagine um homem, imagine o presidente sentindo-se envergonhado. Fala, não, eu não sou digno que Jesus entre na minha casa. Um presidente, o chefe maior da nação, sentindo-se envergonhado, porque Jesus vê o nosso coração, Ele vê o que está na nossa mente. Então Ele
Ele não quis. Ele sentiu temor diante de Deus. E isso nós devemos sentir. Porque talvez muitos de nós nos achamos superiores aos outros, melhores do que os outros. Porque nós temos pais crentes, pais que nos levam à igreja desde que nós entendemos, nós sempre estamos na igreja. Vocês sabem que eu não cresci na igreja. A minha mãe não me levava à igreja quando eu era pequeno. Eu fui conhecer a Deus por volta dos 20 anos de idade. Então eu era uma criança que eu não conhecia a Deus. Eu fazia muitas coisas erradas. Eu brigava, eu era briguento. E eu era uma criança que invejava, uma criança que desprezava outros que não eram iguais a mim. Eu não conhecia a Deus, eu vivi grande parte da minha vida sem conhecer a Deus. Então veja o privilégio que nós temos. O que é um privilégio? É algo que Deus, Ele nos deu algo, que é poder vir à igreja desde cedo, poder conhecer a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus. Poder, a Emma falou, né, de ler toda a Bíblia. Eu só fui ler toda a Bíblia depois dos 20 anos. Eu nunca tinha lido a Bíblia até os meus 20 anos. E mesmo sendo uma criança ruim, má, eu achava que eu era melhor do que os outros. Porque eu não fazia algumas coisas que outras crianças faziam. Então isso é muito importante para nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecado em nosso coração, em nossa mente. E esses pecados, eles nos afastam de Deus. Eles nos colocam longe de Deus. E eles deveriam causar em nós vergonha. Às vezes a gente tem vergonha, não é verdade? Quando acordamos de manhã cedo com aquele cabelo, né? Uma maravilha, né? Você tem uma vergonha, né? Ou sair para a rua como você levantou, com pijama. Você tem vergonha? Teria, né? Imagina. Sair como você, de pijama para a rua. Sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes. Né? Sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes. Com seu pijama. Nós teríamos vergonha, não é, João? Eu teria vergonha. Primeiro eu vou lavar o meu rosto, escovar o meu dente, trocar de roupa, colocar um tênis, uma roupa mais bonita e tal. Mas o que de fato nós devemos ter vergonha? Do pecado que está dentro do nosso coração. O pecado que está aqui. Porque a gente às vezes não tem vergonha daquilo que as pessoas não veem. A gente só tem vergonha daquilo que as pessoas veem. Da minha aparência, que o meu cabelo está despenteado, ou que eu estou de pijama na rua. Eu sempre sonhava que eu saía à rua com um sapato diferente, sempre. Eu não sei porquê. Eu sentia uma vergonha no sonho. Sempre sonhava que, mas como que eu coloquei sapatos diferentes, pares diferentes? Eu sempre sonhava com isso, eu não sei porquê. Eu tinha vergonha no sonho. Mas o maior motivo de vergonha são os pecados que estão no nosso coração. São os pecados que estão dentro de nós. Porque o seu pai, a sua mãe ou o seu amigo, eu não vejo. Mas o Senhor Deus vê os pecados que estão lá. Então isso é motivo de vergonha. Então o que ele faz? Ele pede, quando ele sabe que o Senhor Jesus Cristo está vindo, ele ouviu o pedido daqueles judeus, ele pede que os seus amigos, outros amigos, vão até Jesus. Nós não sabemos se Jesus estava perto da casa já dele, ou se estava a uma distância, mas ele estava vindo já. Então ele pede aos seus amigos que falem para Jesus, não precisa vir aqui, porque eu tenho
soldados que obedecem às minhas ordens. Eu também sou um homem debaixo de ordens. E se o Senhor disser uma única palavra, uma palavra só, da onde você está, o meu servo vai ser curado. Então ele cria que Jesus podia curar de longe. Ele cria nisso. E nós cremos também que se nós virmos que nós estamos longe de Deus, a nossa necessidade, que Jesus Cristo é Deus, Salvador, poderoso, e que realmente Ele vê o nosso coração, o nosso pecado que está lá, mas nós cremos que Ele pode curar a gente, nos perdoar os pecados. Ele pode curar. Então, nós seremos o quê? Salvos. João? Como Deus podia curar Jesus de longe? O servo, né? Isso. Não seria pode? Ele, no caso, ele pode curar, né? E quando eu falo poderia, porque nós estamos seguindo a narrativa. Você entendeu? Então, como nós estamos seguindo, então ele poderia curar, ele entendeu. Nós estamos imaginando como se nós fôssemos o centurião. Então ele imaginando que Jesus poderia curar o seu servo. E ele imaginou isso. Então somente com uma palavra, o Senhor Jesus Cristo poderia fazer isso. Ele poderia curar. Ele poderia dar vida. E de fato ele pode curar. Então ele manda os seus amigos irem lá e falar assim, ó, não precisa vir. Então somente digam uma palavra. E Jesus ele ficou muito feliz por tamanha fé daquele centurião. Tamanha fé, uma grande fé. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele espera de nós. Ele espera que nós demonstremos a fé nele. Se nós entendemos que nós estamos longe de Deus, afastados de Deus, e que os nossos pecados que habitam no nosso coração, eles são vistos por Deus, então o que nós podemos fazer? Nós podemos ir a Cristo, pedir que Ele nos perdoe, falar para Ele os nossos pecados, aqueles pecados que estão no nosso coração, que eu sei que eu faço todos os dias. Falar a Deus, pedir que Ele nos perdoe e dizer a Deus, Senhor, Deus, de fato, eu tenho feito isto e isto, mas a Sua palavra diz de que se eu for ao Senhor e pedir perdão, o Senhor me perdoará e me dará a vida eterna. Isso é fé. Fé é entender que Cristo ele pode fazer isso na sua vida. Mas Ele já fez isso na sua vida. Ninguém vai entrar no céu, crianças, porque é filho de crente. Porque o seu pai é crente, porque a sua mãe é crente, porque o seu tio é crente, porque o seu tio vai à igreja, porque o seu pai vai à igreja, porque a sua mãe vai à igreja. Ninguém vai entrar no céu se não for você mesmo, sozinho, na presença de Deus, no seu quarto, em algum lugar que você estiver, e pedir que Deus salve você, que Ele perdoe os seus pecados. E falar para Deus os pecados que estão ali no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, que somente você conhece. Então, quando acontecer isso, e nós formos com sinceridade a Deus, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel
e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, Ele pode fazer isso. E qual vai ser a nossa atitude? O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar como nós estamos? Porque enfermo, nós não temos alguém enfermo. Mas quem é o enfermo nessa passagem? Trazendo para nós hoje, nós somos enfermos. Nós estamos morrendo. Ah, mas eu estou vivão, estou vivo, ó. Mas no nosso coração, na nossa mente, nós estamos morrendo. E Cristo precisa vir e nos dar vida. Ele precisa trazer vida. E como eu sei que eu estou morrendo, que eu estou morto para Deus? É simples. Nós ficamos inquietos quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós não vemos a hora de acabar. Nós preferimos brincar, fazer muitas outras coisas do que louvar a Deus, do que orar, do que ler a palavra. Nós escondemos os nossos pecados. Tudo isso são sinais de que Cristo precisa vir ao nosso coração e curar o nosso coração, para que nós possamos andar com Deus. Então, o centurião, ele demonstrou a sua fé. O seu servo foi curado. Agora fica a pergunta para a gente. Nós iremos até Cristo? Nós pediremos a Ele que Ele nos salve, que Ele perdoe os nossos pecados? Ou nós ficaremos do jeito em que nós estamos? Ficaremos do jeito em que nós estamos hoje. Então a palavra de Deus, ela nos chama a isso. Se você gostaria de receber a folha de atividades
e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.